Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o meu nome é Ilho Marega. Eu vou fazer um breve comunicado a todos. No próximo dia 14 de outubro, na sede do Democrático Atlético Clube, eu vou lançar o livro 93 anos da história do futebol de Diadema. Muitos podem indagar o seguinte: Diadema tem 63 anos e como o futebol completou 93? A pesquisa começa 1º de agosto de 1929 e eu terminei no final de 2022. Então, o futebol de Diadema é riquíssimo em termos de organização de uma comunidade. Antes de Diadema se tornar distrito, em 1948, já existia algumas equipes organizadas. E o futebol permaneceu ininterrupto até o presente momento. Como todos nós sabemos, aqui em Diadema é a principal capital do Grande ABC. Então, meus amigos, é com muito prazer que eu resolvi escrever esse documentário. Ele é muito riquíssimo. Aqui, nesse plenário, tem 2 ex-atletas. O Neno, posso chamar Vossa Senhoria de Neno? O Neno, ele é o principal artilheiro da divisão especial. O Neno atuou em 135 jogos, 13 campeonatos oficiais, e ele é o artilheiro com 55 gols. E também tem o Talabi. O Talabi, ele foi volante, zagueiro, ele foi campeão pelo Comercial em 93 e também pelo Democrático, né? Vice em 88. Então, meus amigos, normalmente a gente fala o seguinte: nós não temos memória. E o futebol de Diadema vai ter a memória com as pessoas vivas. Algumas editoras falavam o seguinte para mim: coloca tudo na internet. Mas eu falei, o meu público, eles fizeram a história, então eles vão olhar em alguma página desse livro, está lá o que ele fez. Isso não tem preço. E também vai ter no site, são 901 campeonatos oficiais, mais ou menos 27 mil jogos, 85 mil gols. Esta casa que anualmente aprova verba de subvenção para a Liga. A nossa Liga de Futebol Amador de Diadema, ela tem 51 anos e ela deve muito à liberação da verba. Então, é uma realização, né? Eu poder entregar de presente para a cidade no qual eu nasci. E eu vim aqui humildemente convidar os senhores para o lançamento desse livro. Muito obrigado. Vamos escutar aqui para os atletas, né? Pela ordem do vereador Parabéns. Obrigado por falar atletas. O nosso presidente falou ex-atletas, Então, vou parabenizar aqui ao nosso presidente, Ilho Marega. O Ilho foi o presidente da Liga aqui de Diadema, do futebol de Diadema. Ele sabe, ele está fazendo um trabalho, né, que ele usou na Liga aqui. Eu tive participar de campeonatos quando o Ilho foi presidente, inclusive o campeonato de 96, até estava comentando ali com vocês aí, e nós jogávamos de empate contra o Maribota, nós perdemos, vamos para a final contra o Inter. Então foi
grande justiça que teve naquele ano. E o campeonato vice, que você comentou muito bem aí, de 88 pelo Democrático, né? Esse livro aí. O Jumento também jogava no Democrático muito na época. Né? O campeonato de 88 ele acabou em 89. Né? E você jogou muito bem aí do campeonato da segunda divisão pelo Comercial em 93, né? Contra o União Bandeirantes. Então, quero parabenizar. E dia 14, com certeza, nós estaremos lá no Democrático para prestigiar esse livro aí que você está lançando, viu? Então, parabenizar mais uma vez pelo trabalho que você tem realizado muito bem e pela pesquisa que você fez. Né? Foram muitos anos de pesquisa aí. Né? Foram 93 anos, mas a cidade tem 63, eu digo que 93. Então, você colocou toda a história aí dos clubes e quantos gols, quantos gols o Neno fez, assim como outros jogadores também importantes, né, que temos aí que você colocou aí nesse livro, que faz parte aqui da história do nosso futebol, que hoje já temos aí, a gente tem acompanhado os campeonatos, a gente nem quase um amador, né? Eu como semi-profissional aqui. Então, você tem muita participação nisso aí, então parabéns e dia 14 para ajudar. Valeu, Igor. Obrigado, Tadeu, pela presente. Pela ordem, vereador Eduardo Minas. Antônio Rodrigues. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar porque eu sei o quanto é difícil escrever livro. Inclusive a história de 91 anos da nossa querida cidade. Né? E aí eu quero parabenizar e dizer que no dia 14 da Maravilha, eu também fui um craque de futebol, não aqui, mas em Santa Fé do Sul, vou estar lá prestigiando. Porque a história do nosso município tem que ser escrita, não pode ser perdida nas dúvidas da internet. Parabéns pelo livro, viu? E não é fácil escrever um livro. Fala que nós estamos escrevendo um livro, acabamos de escrever um livro sobre a história da ditadura, da participação da volta da ditadura, vai sair agora, por praticamente um ano e meio para poder escrever assim. Não é fácil, pesquisa, jornalismo envolvido, um monte de coisa, mas parabéns mesmo, eu fico muito orgulhoso de saber que vamos ter um livro mais bonito da nossa cidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Carlos. Quero parabenizar o senhor por isso. Eu acho que o senhor fornece a si mesmo uma oportunidade criativa, porque, como foi dito, não é fácil escrever um livro, contar uma história, principalmente de anos que o senhor acabou não acompanhando, lá no início, lá atrás, fazer todo esse levantamento. E eu acho que a importância de um livro, ele fica para a posteridade. É uma história contada para sempre, atravessa gerações e as pessoas que não faziam ideia de como que era isso aqui, como que funcionava o esporte, o futebol na cidade de Diadema, terão a oportunidade, através das suas mãos, de saber como foi o início, como foi toda a história. Então, parabéns, eu me sinto grato de ter essa oportunidade de poder me parabenizar nessa tarde. Obrigado, parabenizar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leno. Eu também queria parabenizar você, né, pela sua história, resgate, né, da história do futebol de Diadema. Como foi dito, né, sua história não é só no futebol, né, dentro de campo, né, você tem uma história belíssima dentro do futebol de Diadema, né. Eu conheço você há muitos anos, né, dentro e fora de campo. O Tarabi falou que você foi um dos maiores presidentes da liga que a gente teve, mas dentro de campo também, né, desde criança, você sempre foi um jogador muito inteligente, né, jogava de volante, assim como o Tarabi, né, já demonstrava esse interesse, né, de escrever a história do futebol de Diadema. O Írio não cobriu só a divisão especial, como você falou, né? Diadema tem a categoria leite de leite, futebol infantil, né? Então eu lembro quando a gente jogava no Seu Mário, né? Nos anos 70, 89, né? Que a gente começou a jogar, depois veio os campeonatos amadores. Então é muito importante, viu, Írio, esse resgate aí, de toda essa história, né? Que a gente participou junto, jogos regionais, em que a gente teve a oportunidade de estar indo junto, eu, você, o Galabi e outras pessoas, né? Recentemente a gente fez uma homenagem ao alemão, né, o Plínio, que
vai levar o nome lá do estádio do Taperinha. Eu sei que no seu livro também ele é citado e é lembrado. Então a gente queria aí agradecer a homenagem que você está fazendo. Eu já tive a oportunidade de estar conversando muito com você. Você que é dali do Jardim das Nações, viu, Reinaldo? E ali tinha um campo, né, onde é o UBS ali. E o Írio, ele trata com muita saudade aquele pedaço. Parabéns e muito orgulho, viu, Írio, de ter a gente receber esse livro aí da sua mão. Parabéns, viu? Muito obrigado. Pela ordem do vereador Reinaldo Meira. Oi, primeiro quero parabenizar você pela iniciativa desse livro, da nossa brilhante história de Diadema, do futebol amador, profissional, né, futebol de várzea, enfim. Seu nome é muito forte na liga, você é um dos casos assim, que a gente mais lembra quando se fala de liga de futebol. Teve vários, né? Teve o próprio Laércio Soares, que foi vereador aqui, que foi presidente da liga, enfim, vários. Mas o Will Marega, ele é bem conhecido na questão da liga. Esse livro aí, feito por ele, com certeza veio a calhar com a história do nosso município. Quero parabenizar aqui o vereador Talabi, o vereador Neno, pela história no futebol, né? Nossa, aqui. E eu também, viu, Neno, em 1984, eu treinava lá no campo do Seu Mário. Naquela época só tinha uma escolinha de Diadema, era do Seu Mário. Aí eu saía daqui, eu ia para lá, enfim, Diadema inteiro ia para a escolinha do Seu Mário. E eles tinham parceria com a Schuller. E aí eu também fui treinar na Schuller, né? Na época do Delay, não sei se você lembra do Delay. O Delay era grande craque, grande jogador. E aí a gente fez, nós fizemos um trabalho legal lá com o Seu Mário. Na época, nós fomos cogitados, sério, e na época era muito difícil. Hoje é muito fácil, internet, você vê todo momento, matar várias escolinhas, na época não, na época para ver o jogador de Diadema ali, quase impossível. E nós, o Seu Mário estava preparando uma turma para ir para o Palmeiras, e eu estava no meio, viu? Porém, aí o que acontece? Aí veio, era na década de 85, 86, aí meu irmão me inscreveu no Senai, lá pela empresa Alto Metal. Aí eu acabei indo pro Senai, aí abandonei, tive que sair lá do Seu Mário, senti muito, mas enfim, é uma história legal, viu? Oi, parabéns aí pelo seu livro, tá bom? Vai ter a oportunidade de ler ele, tá bom? Obrigado. Eu queria também aqui tecer algumas palavras, seu Írio. Primeiro que se não fosse pelo seu livro, a gente não ia saber que o Neno era artilheiro, né? Porque por hoje a gente não ia conseguir. Mas, seu Írio, já sabia, né? Diadema, praticamente, quando foi emancipado antes mesmo disso, qual era a atividade de recreação, de lazer que o povo tinha? Uma cidade ainda com muitas favelas, pouco urbanizado, o saneamento básico era muito ruim, a violência era um pouco complicada. O que o pessoal tinha? Tinha o futebol, né? Tinha o futebol de várzea, tinha os campos, tinha a gente, eu lembro, a gente jogava na rua, era rua de terra, e juntava todo mundo para jogar bola na rua, junta todo mundo para ficar aprontando. Naquela época a gente jogava na rua mesmo. Então, ao senhor escrever essa história em um livro, com tudo isso em um livro, é como se eu estivesse colocando no livro uma das histórias mais marcantes da cidade, que é o futebol de várzea, né? Que fez com que tantas pessoas pudessem, por algum momento, passar por emoções, ao comemorar o gol, a perder uma partida, ou a ganhar uma partida. Então eu quero parabenizar o senhor por essa iniciativa e fazer com que seu livro hoje possa retratar e ser um símbolo importante para a história da nossa cidade. Parabéns. Obrigado. Eu posso... o Brasil é a pátria da chuteira. Por exemplo, o Diadema, a Associação Atlética de Diadema, ela completou 94 anos. O Eldorado, Grêmio Esportivo Eldorado, ele tem 86 anos. O Piraporenha Futebol Clube é de 47, tem 76. Antes da emancipação, nós tínhamos 5 equipes organizadas. O Mercedes-Benz, que a fábrica fica lá em São Bernardo, mas o clube fica aqui. O Mercedes tem 67 anos. O Bahia do Eldorado
É o time que disputou um campeonato oficial, mas o fundador do Bahia do Dourado está vivo. E o mais importante, o esporte esteve ligado a todo o grande ABC. Se pegarmos a obra do Vanderlei Santos, nós vamos chegar em 1735, quase 3 séculos, que aqui era o caminho dos tropeiros. Tem aqui a Praça dos Gelo. Isso. Então, este resgate, todos os senhores moram em alguma localidade aqui em Diadema e tem algum clube. Esses clubes são patrimônio cultural esportivo da cidade. Então, a minha lógica é essa, valorizar o cidadão. Os dirigentes, eles foram responsáveis pela recreação. Hoje está melhor porque a prefeitura, com a Câmara, libera a verba da subvenção. Mas o trabalho social que esses dirigentes, por exemplo, o Celso Ouro Verde, todo domingo ele vai lá marcar o campo. Um homem desse tem que ser estudado socialmente. Então, tem que ser homenageado. Por exemplo, é normal um atleta anônimo ser campeão olímpico, no outro dia o poder público homenageia. Não, nós temos que homenagear cidadão dessa cidade, que tem trabalho. Eu nasci em 1957. O que o vereador, o presidente falou, nós jogávamos à rua. Era o que tinha. Hoje, graças a Deus, a maioria dos campos estão com grama sintético. Daqui desse espaço saiu o Água Santa, que outro dia deixou ali a Alameda, ali na Pompeia. Se o Água Santa é campeão, aquilo ali ia inundar. E saiu daqui o Água Santa. Então, essa terra é muito fértil. E Diadema é a capital do futebol amador. A última Copa Milicas, o Leão do Mar aqui, do Inamar, foi campeão. Então, é com muito prazer que eu estou escrevendo a história que eu acompanhei, eu participei, né? É o registro da nossa biografia. E mais uma observação: nenhuma cidade do ABC tem condições de fazer esse documentário. Não tem. Eu falo para vocês com toda certeza, os documentos desapareceram. Então, olha, é uma emoção escrever esse livro. Vai faltar muitas informações, mas outros historiadores, pesquisadores vão ter que dar continuidade. Então, é um prazer receber vocês no Democrático. O filho do Silva, o Fabiano, ele falou: quantas pessoas veio? Eu falei: Fabiano, não tem controle. Ele falou: só cabe 250 pessoas. Então não sei como que nós vamos fazer. Então, olha, charrua. Então, ó, muito obrigado. Eu tinha que vir convidar vocês oficialmente, porque é uma obra da cidade de Diadema, uma obra que, por exemplo, qualquer um dos senhores passando uma sede, tem algum dirigente anônimo que ele tem uma contribuição que a gente lembra. Ali é a história viva, ali é a história de Diadema. Se hoje Diadema é uma referência em termos de tudo, e também dos problemas sociais, 393 mil habitantes, segundo o censo, morando em quadrado, imaginam a convulsão social que é esse espaço. E o futebol amador, ele é uma febre. Vocês podem ter certeza. Então, é a contribuição. Muito obrigado. Poxa vida, eu peço licença para entregar o convite pessoalmente para vocês. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. E Diadema agora vai ter a sua biografia documentada, com algumas críticas, mas segundo a minha visão, eu fui presidente da Liga de 96 a 2001 e eu acredito que eu tenha colaborado. Aí os próprios dirigentes vão dizer de acordo com a sua visão, né? Eu fui meio bravo, porque a oportunidade resolvia com caneta. Hoje já não. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, viu?
Obrigado. Legal, muito obrigado, senhor Igor Varela. Antes de passarmos agora, então, para a fase regimental do uso da palavra pelos vereadores, gostaria então de convocar